Oi, cafeinados! Normalmente, quando a gente é autor independente ou como eu, tem uma casa editorial, mas tem como falar quantos livros você quer imprimir, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Quantos livros eu imprimo? Porque vai sobrar? Vai faltar? Será que eu imprimi muito? Será que eu tô com uma visão diferente da minha carreira? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse cafezinho aqui de hoje. E aí, que tal um café? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou autora de Os Olhos de Luísa e Matérias do Coração, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre livros físicos, por isso que eu citei esses meus dois livros físicos. Apesar de eu estar dentro de uma casa editorial, né, que é a editora Flyer, eu tenho autonomia em falar quantos livros eu quero que tenha em estoque. Por quê? Porque eu pago preço de custo neles e eles só cuidam do estoque para mim, né? Então, eu posso falar, eu quero que imprima X tantos de livros. Aí deixa impresso lá e aí vai vendendo e com o tempo vai diminuindo esse estoque. Aí quando eu falo, acho que agora eu tenho que repor o estoque, eu vou lá e reponho. Essa também é a forma que autores independentes, né, que não tem uma casa editorial, que imprime seus próprios livros, fazem, né? A própria casa. Sua casa vai ser seu estoque. E aí você tem que saber quantos livros você quer ter em estoque. Isso vai muito de quanto você vende e tal. Mas você que está começando, ou você que está voltando a ter essa carreira, ou está passando a ser um escritor independente, talvez não saiba, né, o tanto de livros que você tem que imprimir. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui. E eu vou trazer um pouco dos meus aprendizados dessas duas últimas bienais, porque Bienal do livro, né, esses eventos literários são lugares que a gente vende muito livro. E às vezes a gente vai com uma expectativa, ou essa expectativa se supera, e aí acaba que você não tem livro lá para vender, ou essa expectativa ela foi muito grande e aí você acaba sobrando muito livro seu lá. Né? Então é legal sempre você ir com a expectativa e cumprir, né? Pelo menos chegar perto dessa expectativa. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Lembrando que para ajudar aqui esse vídeo, já deixa o like e a inscrição no canal, caso você não seja inscrito. Primeiro, acho que é legal a gente conversar um pouco sobre a história do mundo, a história da impressão de livros, né? O Gutenberg imprimiu o seu primeiro livro, que foi a Bíblia, em 1455. E ela tinha 1.282 páginas, divididas em dois volumes. Né? E todas as cópias foram vendidas. Aí você fala, nossa, primeiro livro e já teve todas as cópias vendidas, tão grandes assim, né? Dois volumes e tal. Aí você vai ver, e foram quantas? 135 cópias. Então tá bom, né? 135 é uma coisa possível, principalmente lá no início de tudo, onde tudo isso era novidade, né? Hoje você vai ver vender 100 cópias de um livro já é um fato muito, muito bom para o autor, porque o tanto de concorrência, né? Vamos chamar de concorrência hoje. O tanto de concorrência que a gente tem, vender 100 cópias de um livro para um autor iniciante é muita coisa, é coisa pra caramba. Parabéns para quem consegue fazer esse número. Né? Mas lá no primeiro livro, 135 cópias foram vendidas em volumes de dois volumes de 1.282 páginas, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque contei essa história, né? Justamente para pensar nesses 135 livros que o Gutenberg imprimiu de primeira, né? Por que ele pensou nesse número, né? De onde ele tirou que 135 livros venderiam? Claro que naquele tempo não tinha tanta estratégia de mercado, não tinha estratégia de marketing, era só o Gutenberg mesmo fazendo ali a prensa dele. Mas hoje a gente tem como saber, antes mesmo de imprimir os livros, quantos livros a gente precisa imprimir, que é a estratégia da pré-venda. Né? Então vamos explicar um pouquinho o que é a pré-venda, por que você deve fazer essa pré-venda dos seus livros antes de mandar imprimir. Na pré-venda, você disponibiliza um site, uma plataforma de venda do seu livro físico para as pessoas. Né? Então as pessoas vão comprar o seu livro, com brindes ou não. Aí é você que vai decidir, aí é uma estratégia que a gente pode falar em outro momento, né? Como fazer a sua estratégia de pré-venda. Pode ser um outro vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui nesse vídeo que aí eu faço. Mas a questão você vai ter essa plataforma de venda,
Só que a pessoa vai comprar, vai pôr todos os dados que ela precisa, endereço e tal, só que ela não vai receber agora. E elas têm que saber disso, é óbvio, né? É questão de mercado mesmo. O cliente tem que saber quando que vai receber o seu produto. Então ela só vai receber daqui 2 meses. Até o fim da pré-venda. Você vai fazer uma pré-venda de 1 mês. Então as pessoas vão comprar, quem quer, vai e tal. Só que ela sabe que só vai receber daqui 2 meses. E tá tudo bem. Nesse primeiro 1 mês de vendas, você vai saber quantas pessoas têm interesse no seu livro, tanto que já compraram mesmo sem ter essa perspectiva de ler nesse momento, né? Sem ler instantaneamente. Então, quando você faz essa pré-venda, você tem essa, vamos supor, 30 pessoas compraram meu livro na pré-venda. Então você já sabe, putz, 30 pessoas têm esse interesse porque eles gostaram da história, porque eles gostam de mim, né, tal. Então eu sei que eu tenho que imprimir 35 livros, vamos supor. Porque só quem comprou foram meus conhecidos e esses outros 5 livros a mais eu vou tentar vender para desconhecidos e se der certo aí eu começo a imprimir mais. Ou, eu vendi 50 livros, sendo que desses 20 foram para pessoas desconhecidas. Então, quer dizer que a minha estratégia de propaganda tá dando certo, tá alcançando pessoas fora da minha bolha. Então, se eu já vendi 50 livros e 20 para desconhecidos, se eu fizer impressão de 100, provavelmente a minha propaganda, a minha estratégia de marketing, ela vai perpetuar e eu vou conseguir vender esses 100 livros, né, ou esses 50 livros a mais, além da pré-venda, vou conseguir vendê-los rapidamente. Aí, o meu estoque ele vai esgotar em algum momento e eu reponho de acordo com o que vendeu. Vendeu em uma semana, vendeu os outros 50 livros. Ou então vou fazer um estoque de 200 livros, porque eu sei que esses 200 livros vão ir embora. Né? Então eu acho que você tem que ter muito essa malemolência, né? Esse pensamento de eu vendi só para conhecidos, ou eu vendi para alguns desconhecidos, minha estratégia de propaganda tá dando certo. Por exemplo, contando na minha experiência no meu primeiro livro, né? Os Ares de Luísa. Os Ares de Luísa foi o meu primeiro livro e eu fiz a pré-venda dele. E na pré-venda dele eu vendi 57 livros. 57 livros. Sendo que, assim, a grande maioria, acho que foi 48, basicamente, alguma coisa assim, 48, 50, foi para conhecidos, tá? Era gente querendo apoiar o meu primeiro livro, o meu primeiro trabalho. Então, eu falei, bom, percebi que a minha estratégia de propaganda né, não furou a bolha, não furou minha bolha. Então, eu não vou ir além, muito além disso. E aí eu imprimi mais 25 livros para deixar em estoque, tá? Então, você tem que ter essa consciência também, tem que lembrar, é o seu primeiro livro. Gente, você não é famoso, tá? Você não é um best-seller já. É o seu primeiro livro. E tá tudo bem você não ter um grande estoque, porque você também não pode ficar acumulando isso aqui. Você tem que fazer estratégias para que esse estoque vá embora, isso sim. Mas também tem que ter a consciência de que você acumular os seus livros ali não é bom, né? Você tem que vender eles, né? Foi isso que aconteceu. A minha pré-venda, eu vendi 57 livros e imprimi, além desses, 25 para deixar em estoque. Tudo bem? Esse estoque foi acabando, eu fui repondo aos poucos. Só que entre essa reposição, aconteceram eventos literários. E o primeiro deles foi a Bienal do Rio do ano passado. E na Bienal do Rio, para qualquer evento, na real, tanto na Bienal do Rio do ano passado, só com os Ares de Luísa, quanto esse ano com Matérias do Coração, eu imprimi 150 livros de cada, tá? Eu acho que 150 é um número bom para mim, para eventos literários. Porque eu penso muito na questão que eu vou estar em contato com o público, e esses eventos grandes, como bienais do livro, né, eles te dão muito contato com milhares de pessoas. Né? Por dia eu falo com centenas de pessoas. Os 10 dias de eventos somam milhares de pessoas. Então, 150 é um número legal de se ter em estoque para esses eventos. Esse ano, eu tinha 2 livros, né? Então, eu tive que dividir ali os meus
as minhas levas e as minhas vendas também, porque eu sabia que muita gente não ia querer comprar os dois, ia querer só um, né? Então, o meu público ficava dividido. E aí, a metade que sobrou da Bienal do Rio, né, um pouquinho, tipo, vendi alguns deles, e aí eu fiz uma reposição, e a reposição que eu fiz deixou 80 em estoque. E eu falei, esses 80 que estão em estoque, eu vou levar para a Bienal de São Paulo. Foi o que eu fiz. E levei 120 de matérias do coração. Ainda não saiu exatamente o número de quanto eu vendi. Eu sei que ao todo, juntando os dois, né, eu levei 200 livros e eu sei que eu vendi em torno de 110 livros. Não sei quanto de cada um. Ou seja, eu vendi um pouco mais da metade de novo, né? Vendi mais do que vendi na Bienal do Rio, que foram 70 exemplares. Esse ano eu vendi 110. O que eu aprendi também? Eu aprendi que eu tô levando sempre metade a mais. Então, talvez ano que vem, na próxima Bienal do Rio, eu já abaixo um pouco esse número da minha meta, né? Assim, que a minha meta é aumentar um pouco. Talvez eu vender 150 livros ano que vem. Mas não vou levar 300 livros, né? Vou levar 200 livros, 210 livros, o que seria o bastante para vender quase tudo, né? Não, assim, metade. Então, é esse aprendizado que você tem que ter. Você tem que ir numa primeira experiência para ter esse aprendizado, para depois saber os seus números. Eu vou dar um exemplo também de outro autor da Bienal do Rio, o Evandro Palottini, autor da Flive também. Ele é o autor do Paradoxo do Príncipe. É um livro que está bem bombado, bombou bastante, eu acho que no TikTok, talvez no Instagram também. E foi a primeira experiência dele fisicamente numa Bienal, com o livro dele. E ele sabia que o livro dele estava assim, vendendo bastante online, mas ele não tinha ideia de como seria uma Bienal. E ele acabou levando 50 exemplares do livro. E aí, gente, no segundo, terceiro dia de Bienal, já acabou o estoque. Assim, dos 10 dias de Bienal, no terceiro dia, ele já tinha zerado o estoque que ele tinha levado. E, e aí ele teve que fazer uma impressão, ele não, né? A Flive, no caso, mas ele pediu a impressão muito rápido, de mais 70 exemplares. Acabou que durante a semana toda ele acabou não tendo exemplares lá para vender, né? Porque estava imprimindo. E aí os exemplares novos chegaram na sexta-feira de Bienal, então ficou só nos 2 finais de semana, né? Tinha o livro dele. E ele esgotou os outros 70 exemplares, né? Ele acabou vendendo, acho que 120 ao todo, por aí. Alguma coisa próxima disso. Evandro, inclusive, um beijo se você ver esse vídeo. Sim, estou te usando de exemplo, tá? Que é aprendizado, né? Isso mostra pra gente. Mostra que a gente, às vezes, também se subestima, né? E não, cara, você tá fazendo sucesso. Você tem que, sim, acreditar, né? Ele levou poucos livros. Ele imprimiu poucos livros, só 50. E ele tinha capacidade de vender 250, 300 livros se ele estivesse lá durante a semana, né? Se ele tivesse levado esse número lá no começo e tivesse todos os dias lá, ele teria vendido 200, 300 livros, assim, fácil, pelo que eu via, né? As pessoas iam atrás procurando pelo livro dele. Então, esse foi o aprendizado dele, tanto que ele falou que no Rio, ano que vem, ele já vai levar um número maior. Por favor, Evandro, leve sim um número maior. Né? Eu acho que se você levar 200 livros, é um número ótimo e talvez falte, né? Talvez você esgote, mas não tão rápido quanto esse ano. Você esgotou no primeiro final de semana e aí você teve que repor, né? Não, você talvez esgote lá no final da semana ou no segundo final de semana e você não vai ficar na correria, né? Então, eu acho que tem muito isso também. Você não pode se subestimar. Você tem que olhar como é que tá a questão de procura do seu livro para levar um número ok. Ou seja, é importante você conhecer o seu público e a sua capacidade de venda. Né? Às vezes você é muito tímido, você não vai conseguir chegar nas pessoas, ou às vezes você não consegue vender online, né? Às vezes você não consegue divulgar o seu coisa online, você só pode, só consegue vender tete a tete. Então, conhecendo o seu público, conhecendo a sua capacidade de venda, você vai saber quantos livros você tem que imprimir, né? Vão ter surpresas? Não, pode existir muitas surpresas. Às vezes, um vídeo de um influenciador bomba falando do seu livro e a procura online dele aumenta bizarramente e você não vai ter estoque.
Pode muito bem acontecer, mas são raras essas coisas, né? Por isso que você tem que saber, você tem que ter o conhecimento ali, um gráfico, uma planilha de quanto você anda vendendo. Você tem que acompanhar isso em números, porque vender livros, né, escrever, vender livros, principalmente se você é autor independente, né, é um ato empresarial, tá? Ele é um mercado do livro, né, que chama. Então, não é só escrever e vender, né? Seria muito fácil se fosse assim, né? Ah, meu livro está no mundo, vou vender. Não é assim. Como qualquer outro produto, né? O livro ele tem vários dados que você precisa analisar para fazer suas estratégias, para que você não tenha prejuízo, porque é muito fácil você ter prejuízo com um livro, né? Você imprimir aí uma tiragem de 1.000 exemplares, vender 20 exemplares. O que você vai fazer com esses outros 980 exemplares, né? Por isso que você precisa ter muita parcimônia e conhecimento do seu público e conhecimento da sua capacidade de venda. Porque se você tem isso e você aplica estratégias corretas em cima disso, você nunca vai ter estoque assim soprando demais, nunca vai faltar o seu estoque e também você vai conseguir aumentar as vendas gradativamente, que é o mais saudável, né? Mais saudável é você aumentando as vendas gradativamente, cada vez mais gente te conhecendo, mais gente indo atrás do seu trabalho. E é muito bom. É muito bom quando a gente vai vendo que as nossas vendas elas estão aumentando de pouquinho em pouquinho, porque quer dizer que mais gente está conhecendo o nosso escrito. Bom, eu espero que tenha ajudado esse vídeo, né? É aquilo, é você conhecer o seu público, fazer experiências, é muito importante você fazer experiências, nem se subestimar e nem se superestimar, né? Lembrar aonde você está na sua carreira e que esse lugar também é bom. É um lugar para você experimentar, é um lugar para você conhecer, se conhecer. De novo, se você gostou do vídeo, deixa o joinha e se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo para tomar mais cafezinhos comigo. É só se inscrever aqui. Um beijo e a gente se vê na próxima.